Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 4 da Escola Sabatina. O tema é o dilúvio e logo mais nós vamos fazer oração. Peço que desde já nos ajude a divulgar o canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e que a mensagem possa ser levada a cada momento. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais uma chance que temos de ouvir a Tua mensagem, que o Senhor nos dê sabedoria e complete em cada um o que faltar na nossa mensagem e que o Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, nos fortalecendo, nos purificando em todas as coisas, Pai. Livra-nos de todos os males, nos dê sabedoria, que possamos nos preparar para tudo que está acontecendo e que virá a acontecer, nos dando fé, principalmente o amor nos corações, e o discernimento entre o bem e o mal. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Lição 4 da Escola Sabatina. Meu nome é Marcelo R.M. Ramos, canal Clamando no Deserto. Essa é a lição do segundo trimestre de 2022 e gostaria de começar a conversar a respeito da lição. Lição de sábado, dia 16 de abril, tem como verso-chave Mateus, capítulo 24, verso 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Na nova Almeida atualizada, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A lição diz o seguinte, O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então veja, a maldade aumentou a tal ponto que todo o desígnio do coração das pessoas era continuamente mau. O verbo viu leva o leitor de volta a cada passo da criação original. Era mal. A palavra hebraica para entristecer-se, nakam, é ecoado no nome de Noé, Noach, que significa consolo. A resposta divina contém a ameaça da justiça e ainda apresenta a promessa de consolo e misericórdia. Então, ele enfatiza o fato de que, ao contrário do que Deus viu no momento em que ele criou o planeta, os seres humanos em especial, havia se invertido a situação. Aquilo que era bom passou a se tornou mal. O ser humano foi a um caminho em que ele se tornou mal. E aí então a lição fala que Noé, o nome de Noé teria um sentido também, passou a ter um sentido de consolo, e aí nós podemos entender que pode ter sido até um significado posterior da palavra, tendo em vista que o consolo de Deus ao ver a terra daquele jeito era o fato de que Noé ainda se mantinha justo e reto, justo e íntegro, a mensagem, ao estilo de vida que Deus havia proposto, E aí nós temos então esse ponto e nós vamos ler um pouco de Mateus, para termos uma certa noção de como, do que a lição está colocando, o que ele quer abordar em relação aos dias de Noé. Jesus estava ali abordando como eles estavam vivendo, Quando Jesus fala ali de casar, se dar-se em casamento, de levar a vida de modo comum, como se nada tivesse acontecendo, quando na verdade eles deveriam estar em processo de arrependimento, porque a Bíblia diz que eles estavam ali eram maus, e era mau todo o desígnio do seu coração, continuamente maus. Então era uma coisa muito forte ali que havia se arraigado na mente das pessoas, e as pessoas acabaram deturpando o que era santo, profanando o que era santo, e achando normal, normalizando um estilo de conduta que era totalmente contrário à vontade de Deus. Mateus 24, de 36 a 39, aqui nós temos a versão Nova Almeida atualizada e nós também vamos ler na nova versão internacional posteriormente. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, mas somente o pai, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
Olha só. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só. O que Jesus chama de comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e não se preocuparam até que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que o dilúvio o levou a todos, ou seja, mesmo com Noé entrando na arca, se preparando, eles não se preocuparam até que veio o dilúvio. E aí nós vamos lá para Gênesis 6, 5 a 9, diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Olha só, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. São essas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então nós temos 2 pontos aqui. O primeiro, a corrupção do mundo não pode ser uma justificativa para a nossa corrupção. Nós temos o caso de Noé, que era um homem justo e íntegro, apesar do mundo em corrupção. Segundo ponto, nós também não podemos cair no extremo oposto, que é o de achar que não vai haver problema nenhum nós estarmos em todo e qualquer ambiente, a todo e qualquer momento, em todo e qualquer ambiente em que o nome de Deus seja claramente prejudicado, a vontade de Deus seja claramente prejudicada, manipulada, deturpada. Então nós temos que evitar esses 2 extremos. O primeiro de justificar toda e qualquer falha nossa em virtude exclusivamente do ambiente que vivemos. O extremo oposto é o de justificar toda e qualquer ligação com o mundo sob a justificativa de que nada disso vai nos afetar. Não é nenhuma das coisas que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é claramente Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus. E aí eu gostaria de te convidar para nós lermos aqui uma parte em Gênesis. Olha só, como nós já lemos na lição anterior, e vamos ler rapidamente aqui. E aconteceu que começou o homem a multiplicar-se sobre a terra, e filhas foram geradas para eles. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Eu creio que não tem uma forma mais clara de Deus ensinar o jugo desigual. E eu não vou usar nem o jugo desigual para não se dizer assim, o significado de jugo desigual não seria esse. Quando o ser humano começou a se misturar com aquilo que ele não poderia se misturar. Bom, vou falar das 2 possibilidades. A primeira possibilidade é que os filhos de Deus fossem anjos, e os homens tenham se resolvido se contaminar com os anjos, evidentemente não os anjos de Deus, né? Porque aqui logo mais Deus dá um tom de reprovação que não faria sentido se fossem os anjos não caídos. Então nós estaríamos, se fossem os anjos aqui, seriam os anjos não caídos, não é? Então, se você pensar que eram os anjos não caídos, então o homem estava em julgo desigual com os seres que ele sabia que evidentemente não poderiam se misturar com eles e que claramente se opunham à vontade de Deus. Então nós temos a ideia que nós temos de julgo desigual no sentido de você ter uma ligação imprópria, uma ligação além daquela que seria necessária para o evangelismo, para uma vida em família, como por exemplo um primo, um amigo, um colega, além do sentido evangelístico, além do sentido de compartilhar um relacionamento até o momento em que isso não prejudique a fé, que obviamente isso não inclui namoro, isso não inclui noivado, isso não inclui casamento. Mas nós vemos aqui que mesmo que eu considere anjos aqui, nós estaremos falando de anjos caídos, evidentemente, não dos anjos que seguem a Deus, porque Deus já mostra a sua repreensão aqui no verso seguinte. Olha só, ele fala da mistura,
entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e logo mais ele fala, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então ficou muito claro, a Bíblia deixa muito claro. Logo depois desse evento, Deus já manifesta a sua reprovação em relação à criação humana. Então isso fica muito claro. Então nós entendemos aqui que filhos de Deus seriam os descendentes humanos que serviam a Deus, e os filhos dos homens teriam sido as filhas dos homens teriam sido as descendentes daqueles que não serviam a Deus e no sentido de que também elas não queriam servir a Deus. Então nós temos essas duas possibilidades, e para que não haja dúvida, nós vamos pensar nas duas. Se os filhos de Deus são os descendentes humanos, dos seres humanos que serviam a Deus, e as filhas dos homens representavam aquelas descendentes daqueles que não queriam servir, e elas mesmas não queriam servir, então nós temos aqui uma ligação que não era, que Deus, obviamente, ele deixou claro que não era da sua aprovação. Se nós pensarmos que filhos de Deus eram anjos, evidentemente não seriam servos de Deus, seriam aqueles que se opõem a Deus. Então, o ser humano decidiu clara e inequivocamente se unir com aqueles que não obedeciam a Deus, que não queriam servir a Deus, e que, portanto, evidentemente, estavam prejudicando, toda e qualquer possibilidade de manutenção da fé, manutenção da consagração a Deus. Então, o que claramente nós vemos aqui é que no momento em que o ser humano passa a entender que aquilo que vai contra Deus, que era normal, a mistura daquilo que eles se misturarem com aqueles que não serviam a Deus, inclusive numa ligação familiar, tanto física como familiar, e a Bíblia deixa claro que Deus reprovou isso. Então, qualquer que seja a interpretação aqui, nós vemos aquilo que hoje, no cristianismo tradicional pelo menos, é conhecido como julgo desigual, ou seja, uma união entre pessoas que um deseja servir a Deus, outro não deseja, e aí aquele que deseja servir a Deus acha normal, natural, se unir a alguém que não quer servir a Deus, que tem um ou mais pontos que ele não deseja servir a Deus da mesma forma, e ele pretende se unir a essa pessoa. Foi isso que aconteceu aqui. Logo mais, nós temos o quê? Então, nós já lemos esse verso, e ele diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. Então o texto também não está dizendo que só passaram a haver gigantes a partir daquele momento. Ele fala, havia naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. Então, os gigantes não foram exclusivamente dessa união. Então, portanto, essa união em si, o fato de gerar gigantes, admitindo que aqui o significado seja gigantes realmente, não foi efetivamente algo exclusivo desse momento. Então, esse texto em si mesmo não poderia ser justificado para usar a expressão anjos. Mas como a nossa discussão não é essa, o que eu estou mostrando é que, independente da interpretação dada ao termo filhas dos homens, fica claro ali que a desaprovação de Deus ocorreu no momento em que o ser humano entendeu que ele poderia se unir de uma forma com seres, seja a sua interpretação homens ou anjos, não muda. Quando os seres humanos achavam que poderiam se unir com aqueles ou aquelas que não serviam a Deus, que se opunham à vontade de Deus, de forma normal, de forma natural. O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Viu o Senhor que se multiplicara a maldade do homem, Baaretz, na terra, e todo o desígnio de pensamentos de seu coração só continuamente, ou seja, só mal continuamente, não é? Todo dia. Então, Deus se entristeceu, de ter feito o homem na terra, pesou-lhe em seu coração, entristeceu-se para o coração dele. Então, veja aqui, esse foi o evento. Isso foi o que Jesus colocou
como o casavam e davam-se em casamento. Veja que Jesus fala, casavam, as pessoas, Jesus fala, que as pessoas se casavam e davam-se em casamento. Assim, não tem uma forma, fica muito evidente para mim, pelo menos, fica muito evidente que, ao unirmos o que Jesus falou ao evento que nós acabamos de ler em Gênesis, que quando Jesus fala, casavam-se, davam-se casamento, comiam e bebiam e não se aperceberam, que ele está claramente falando aqui também do conceito que hoje nós temos como julgo desigual. Ou seja, no momento em que o ser humano ele passa a acreditar que não há problema em que ele vá além daquilo que seria necessário para que ele evangelize as pessoas que não querem servir a Deus, em que ele tenha algum contato, mas com o máximo de cuidado possível para ele mesmo não cair, porque Deus inspirou um dos seus discípulos, apóstolo no caso, a dizer o seguinte: a religião pura e imaculada diante de Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, como é que nós vamos ficar incontaminados do mundo se nós acreditarmos que todo e qualquer tipo de relacionamento, chegou-se a se cogitar, inclusive, num determinado texto para a pregação na igreja, que se eu não tenho um amigo íntimo, veja só, não basta ser amigo, se eu não tenho um amigo íntimo que seja do mundo, por exemplo, e aí se ele é do mundo, ou ele não acredita que Deus existe e, portanto, tem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, muitas vezes, ou mesmo que acredite, ele desconsidera que existe um ser que é o Criador do mundo e que exige de nós um padrão de comportamento, então o padrão de comportamento que ele segue é o que ele acha que deve seguir, ou ele acredita em Deus, mas rejeita mandamentos que Deus coloca, por exemplo, ele acredita que no lugar do sábado é o domingo, ou que não tem dia nenhum, de todo e qualquer dia para Deus é igual. Ele acredita que, independente da alimentação que ele coma, ele não está honrando ou desonrando a Deus com o que ele faz. Ele acredita, por exemplo, que ele pode participar de uma festa em que claramente ali se estão adorando ídolos, sem nenhum problema. E aí eu pergunto para você, como esse tipo de convivência, numa amizade íntima, vai auxiliar algum cristão no seu crescimento espiritual? Não tem como, não é? Então, o que fica muito claro aqui nesse texto é que, ao contrário dos outros, Noé não concordou com esse tipo de comportamento. Ele praticamente ficou isolado, porque foi só ele e a família que se salvaram, ele, os filhos e as esposas dos filhos, as noras, né? E a esposa de Noé, né? 8 pessoas se salvaram, ou seja, Noé ficou basicamente isolado na sua pregação. E aí você imagina, eles eram continuamente maus. Você acha que Noé ficava indo nas festas deles o tempo inteiro e participando das orgias, das bebedeiras? É óbvio que não. Então não tinha como Noé ter sido amigo íntimo de nenhuma dessas pessoas. Assim como não tinha como Jesus ser amigo íntimo de nenhuma das pessoas que evidentemente se opunham à palavra de Deus. Você não vê isso na Bíblia. Simplesmente não vê isso na Bíblia. Então, nós temos claramente aqui que, no momento em que o ser humano passou a ele determinar que tipo de união ele ia fazer, que critérios ele iria estabelecer ao se unir com as pessoas, principalmente no namoro, no noivado, no casamento, numa amizade íntima, isso foi o começo do fim da humanidade. Então, quando Jesus fala que eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, claramente quando nós vemos lá em Gênesis, nós vemos que eles faziam o quê? Eles começaram a se relacionar com quem não deveriam se relacionar. E o que aconteceu? A maldade deles aumentou, não é? Ou seja, não houve uma influência positiva daqueles que serviam a Deus em relação àqueles que não serviam. Houve justamente o contrário. Aqueles que não serviam a Deus contaminaram os pensamentos daqueles que serviam, e aí não houve nenhum impedimento para a maldade, né? A maldade se alastrou. E aí Deus então resolve destruir o planeta. É basicamente assim, o planeta em que sentido, né? Os seres humanos, os animais. E aí ele preserva, né, um grupo, ele preserva seres humanos, ele preserva animais para sobreviverem. E aí a Bíblia diz que Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Por que Noé encontrou favor aos olhos de Deus? Porque ele era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos, andava com Deus. Então não foi porque Deus olhou para ele e aleatoriamente falou, não vou deixar alguém na terra aí, não. Ele já andava com Deus e por isso Deus o preservou.
Veja que foi um ato, Deus já havia dito, né, nós já vemos não só nisso, antes disso, depois disso, nós vemos Deus falando o tempo inteiro para o ser humano se manter em comunhão com Ele, obviamente oferecendo sacrifício pelos pecados, mas se mantendo em comunhão com Ele. Então nós vemos uma clara distinção aqui entre um grupo que não queria servir a Deus e Noé com a sua família buscando servir a Deus. Esse foi o critério que Deus usou para não destruir Noé junto com os outros seres humanos. Como Daniel, Noé foi um profeta que predisse o fim do mundo. Assim como a arca do dilúvio permitiu a sobrevivência, a arca da aliança apontava para a obra divina de salvação em favor do povo. Como Daniel, Noé foi um profeta que predisse o fim do mundo. E assim como a arca do dilúvio permitiu a sobrevivência, a arca da aliança apontava para a obra divina de salvação em favor do povo. E aí nós vamos pensar o seguinte: que lição, lendo Gênesis 6:13 a 7:10, que lição podemos aprender desse incrível relato da história humana primitiva? Assim como a arca do dilúvio permitiu a sobrevivência, a arca da aliança apontava para a obra divina da salvação. Então, uma das coisas que a lição quer que nós foquemos é a questão da sobrevivência pela misericórdia divina, pela proteção divina. A arca do dilúvio, a arca da aliança, ou seja, sinais da aliança de Deus com o ser humano para permitir a salvação daqueles que querem servi-lo. A frase "conforme tudo que Deus havia ordenado assim fez", esse eco entre a ordem divina e a ação de Noé sugere obediência absoluta. Na verdade, eu não diria nem sugere, né? Assim, o autor, obviamente, ele foi cuidadoso aqui com as palavras, né? Porque ele está falando para o mundo inteiro, mas eu não diria nem sugere, eu diria assim, isso, aliado ao que nós já lemos, Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Para mim, a Bíblia já está fornecendo a evidência suficiente para mostrar que ele buscava obedecer a Deus em tudo. Ainda que ele não fosse perfeito em todos os momentos de sua vida, ele buscava obedecer a Deus em tudo que Deus estabeleceu. Ele não usava nenhuma justificativa para desobedecer voluntariamente este ou aquele mandamento. Foi em resposta a essa graça, já concedida a ele, que o profeta agiu fiel e obedientemente às ordens divinas. A Bíblia, como eu falei para vocês, Noé já obedecia a Deus. A Bíblia fala que Noé já obedecia a Deus e por isso Deus achou graça, por isso Noé encontrou graça em Deus. Ou seja, Deus não chegou a um ser corrupto e falou para ele construir a arca. Não, Deus se pronunciou a um ser humano que já buscava obedecê-lo, que se manteve leal apesar de todos ali, todos os outros seres humanos não quererem seguir, ele resolveu seguir a Deus. Não é? Então, não foi uma graça no sentido de que Noé não tinha feito nada, não buscava obedecer a Deus, não. Noé já obedecia. E não foi só em resposta ao fato, a graça no sentido assim, não foi só em resposta ao fato de Deus preservá-lo vivo que ele obedeceu. Não, a Bíblia mostra que ele já obedecia mesmo antes de saber o que Deus ia fazer, mesmo antes de Deus falar para ele que ele seria o único sobrevivente, mostrar, né, porque quando ele entrou na arca sozinho, ele percebeu que ele e a família seriam os únicos que sobreviveriam basicamente. Mas a Bíblia fala que ele já obedecia a Deus antes disso, e Deus o escolheu por isso. E a Bíblia diz que ele encontrou graça, e aí mostra o motivo. Ou seja, Deus teve misericórdia de Noé, porque Noé aceitou o convite de Deus para segui-lo, e por isso Deus teve misericórdia dele e permitiu que ele se mantivesse vivo. E disse Deus a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. A terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Desse modo, seu compartimento será de seu comprimento 130 metros de comprimento, enorme, 130 metros de comprimento, de largura 22 metros, altura 13, um navio enorme, gigante, que só pode ser explicado pela concepção cristã tradicional de que os seres humanos
eles foram criados perfeitos, com uma inteligência extremamente mais avançada que a nossa, não é? Com uma capacidade muito, muito grande, e que nós, na verdade, não estamos evoluindo, nós estamos involuindo, nós estamos nos degradando por causa do pecado e não melhorando à medida que o tempo passa. Ou seja, nós fomos criados, o ser humano, né, nós no sentido do ser humano, o ser humano foi criado perfeito e foi se degradando com o passar do tempo. Né? É algo muito grandioso para nós não considerarmos que Noé, obviamente, né, com a ajuda de Deus, mas que Noé ali tivesse uma inteligência extremamente avançada, né? Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. 3 andares. Mas com você estabelecerei minha aliança. Ele fala, tudo na terra será destruído. Né? Vou destruir todo o ser em que há fôlego. Mas com você estabelecerei minha aliança. Você entrará na arca, você e seus filhos, sua mulher, mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Então veja que esse todo é um todo relativo. Relativo a quê? Nós temos que tomar cuidado com essa palavra, né? É um todo relativo em que aspecto? Ele é impreciso? Não, ele é ele é relativo, mas ele é preciso. Ele é objetivo, não é relativo no sentido de impreciso. Não. Todo em que sentido? Todo com exceção daqueles animais que eu permitirei que sobrevivam. Ou seja, eu permitirei que fiquem alguns animais para reiniciar o processo no planeta, não é? Mas o restante, com exceção desses que serão preservados, tanto os seres humanos, né, como os animais, com exceção desses que Deus preservaria, todos os outros seriam destruídos. Mas com você estabelecerei aliança, né? Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você. Isso será para alimento a você e a eles. Então, aquilo que é extremamente complexo para nós hoje, como resolver todas as complexidades que são apresentadas hoje pela ciência, no sentido de como isso teria ocorrido? Porque, assim, o que ocorreu, que o dilúvio teria ocorrido e que isso teria sido um fenômeno mundial, o que ocorreu? Que o dilúvio tenha ocorrido, cada vez mais se torna evidente na medida em que os estudos avançam. Que o dilúvio ocorreu, que ele tenha tido efeitos no planeta inteiro, né? Que essa catástrofe teve consequências praticamente no planeta inteiro. Isso é cada vez mais verificado. O que se questiona hoje é como isso ocorreu. Geralmente eles questionam, o dilúvio não ocorreu, é um mito. Eles questionam o como, né? O fato de nós não sabermos todos os detalhes de como ocorreu, como explicar todos os detalhes, não significa que isso não tenha ocorrido. Então, assim, o que ocorreu? Que o dilúvio ocorreu, assim, cada vez mais se percebe que isso é um fato. Agora, como isso ocorreu? Aí nós estamos diante de algo que é um pouco mais trabalhoso, né? Um pouco mais trabalhoso para se ver. Então nós vemos aí esse ponto, né? Biblicamente isso teria ocorrido, Deus teria deixado claro que onde tivesse ser vivo, com exceção daqueles que ele viria a preservar, com exceção desses, ele destruiria todos os outros seres vivos, né? Ele deixaria apenas alguns de cada espécie, mas com exceção desses que se manteriam de cada espécie, que se manteriam vivos. Então esse é o princípio que nós temos que ter em mente. Com exceção de alguns que Deus permaneceria vivos, os outros, né, alguns de cada espécie permaneceriam vivos e todos os outros destruídos. Esse é o princípio do dilúvio. Agora, como tudo isso ocorreu? Para Noé, ele possivelmente, boa parte das respostas que nós temos ele teria, porque ele tinha uma capacidade muito maior que a nossa. Agora, o restante é Deus que sabe, né? É só Deus sabe. O problema é que muitas vezes as pessoas elas querem pegar um fato sobrenatural em que um ser com uma inteligência absoluta controlou todos os pormenores no dilúvio para permitir que todos os representantes de cada espécie, por exemplo, permanecessem vivos, e queremos analisar isso de uma forma natural, como se não tivesse um ser vivo
como se Deus não estivesse ali, né? Um ser altamente inteligente, com uma capacidade extremamente complexa, coordenando todo o processo. Foi o que Noé fez, conforme tudo que ele havia ordenado, foi o que ele fez. O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então veja só, Deus não falou para ele assim: olha, eu vou te mandar, eu vou te salvar, porque eu sou uma pessoa assim que, apesar de tudo que você fez... Não, porque apesar de tudo que Noé fez, ele era obediente a Deus. Então, a graça Deus já havia concedido a ele no momento que ele oferecia sacrifícios, no momento em que ele pedia perdão para Deus, e isso que significava ele obedecer a Deus, justo e reto, andava com Deus, naquilo que ele viesse a ter pecado, considerando que ele tivesse ali, né, cometido, ele pediria perdão a Deus, ofereceria o sacrifício. Então, todo o requisito da graça, ele já estava ali diante de Noé. Noé já respondia à graça de Deus independente disso. O que Deus considerou para fazer com que ele fosse preservado, o que Deus considerou para permitir que Noé permanecesse vivo, não foi o aspecto da graça, porque o aspecto da graça foi o que ele concedeu a todos os seres humanos, inclusive aos antediluvianos antes do dilúvio. Todo esse momento que ele permitiu que eles permanecessem vivos, até o momento que ele efetivamente lançou a chuva, e lançou a catástrofe, né? E não só a chuva, mas as águas vindo de baixo, vindo de cima, e etc., e fendas na terra, e etc. Tudo isso, né? Antes de acontecer isso, ele já havia concedido o período para os seres humanos. Esse foi o período de graça. Quando ele entra com a sua justiça, com a sua destruição, ele permite que Noé viva por causa da obediência. Ele deixa claro: porque reconheço que você tem sido justo diante de mim. Né? Gênesis 7, eu vou ler aqui a versão interlinear, de 1 a 10, né? Então nós vamos ler aqui, a versão interlinear diz o seguinte: E disse Oderevaverre a Noé: Vai tu e toda a tua casa para a arca, porque a ti vi justo perante mim, na geração esta, dentre todo animal limpo, né? E ele fala. Então ele fala assim: olha, eu vou permitir que você viva, Noé, porque independente das suas falhas, dos seus erros, você buscou me obedecer, você buscou ser leal a mim, e me reconhecer como o Deus, como seu Senhor, não só como seu Salvador, mas como seu Senhor, como Senhor da sua vida. Isso é o que a Bíblia deixa claro. Esse foi um evento não só de graça, mas um evento em que Deus exerceu a sua justiça. Ou seja, ele falou assim: eu não vou considerar Noé um ser obediente da mesma forma que eu considero os outros seres que estão voluntária e deliberadamente contra mim. É isso que Deus fez. Deus isso foi um perfeito equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Ele teve misericórdia, inclusive, daqueles que estavam pecando deliberadamente, até o momento de se fechar a arca, inclusive, não é? Ele teve misericórdia, mas no momento em que ele foi exercer sua justiça, ele falou: olha, não é? Como você é temente a mim, né, você e sua família vão poder se livrar dessa catástrofe. Isso é o que está claro na Bíblia, não é? Noé, pela sua obediência, Deus permitiu que ele não morresse, não é? Deus já havia concedido a graça para o ser humano, e como Deus não muda, Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa, não faria sentido Deus dizer assim: ó, se você fizer isso e isso, você vai ter o seu perdão, os seus pecados perdoados. Noé fazer tudo isso e ele destruir Noé. Então, obviamente, não seria um ato não seria um ato de equilíbrio de Deus. Então, evidentemente, Deus deixou claro para Noé: olha, Noé, inclusive você reconhece a sua condição diante de mim, você me aceita como Senhor, naquilo que Noé precisasse pedir perdão, Noé pedia perdão, e isso que a Bíblia deixa claro. Ele andava com Deus, ele era justo, ele era íntegro, reto, perfeito, né? Então, é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala: pelo fato de você ser justo, você ter sido justo, ou seja, pelo fato de você ser leal, obediente a mim, você me reconhecer como Senhor da sua vida, é que eu vou permitir que você sobreviva. É isso que a Bíblia deixa claro. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Só nesse momento? Evidentemente não. Noé já obedecia a Deus antes. Se você olhar lá na Bíblia, antes disso aqui acontecer, Noé já estava obedecendo a Deus. E esse é o critério que Deus usou para achar graça
E Noé, ou seja, pelo fato de Noé reconhecê-lo como Senhor, é que Deus permitiu que eles e a sua família sobrevivessem, né? E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, esse é o ponto muito importante para nós termos em mente. Segunda-feira, por que a descrição do dilúvio lembra o relato da criação? E que lições aprendemos com os paralelos entre esses dois eventos? E aqui o autor fez um paralelo muito interessante, no sentido de que Deus estava recriando a terra, ele estava permitindo que a terra experimentasse uma nova oportunidade a partir de uma geração que, apesar dos seus defeitos, buscava obedecer a Deus. Então Deus recomeça, não é? E ele fala assim, olha, uma leitura atenta do texto sobre o dilúvio revela o uso de muitas palavras e expressões comuns à história da criação. 7, macho e fêmea, segundo as suas espécies, animais, aves, animal que rasteja, fôlego de vida. Então ele fala, olhando com calma esses paralelos, nós podemos perceber que o dilúvio foi projetado para ser uma nova criação. Uma nova, obviamente, com aquilo que já existia no planeta, mas Deus preservando representantes de cada espécie e recomeçando o planeta, praticamente, em termos de povoação, né? de povoamento, né? Em termos de povoar o mundo. O dilúvio foi projetado para ser uma nova criação, reverte o ato criativo de Deus, ou seja, porque Deus extermina a maioria e deixa ali apenas uma minoria para repovoar o planeta. Uma mensagem paradoxal, contrária a princípios básicos aceitos, aproximação de ideias contraditórias. Então, foi assim, o que ele está querendo dizer aqui? Deus destruiu para poder reconstruir, a partir dos humanos, né, porque eram os principais responsáveis por tudo que estava acontecendo, a partir de seres humanos que buscavam, dentro das suas falhas, obedecer a Deus da melhor forma possível. Deus teve que destruir o que havia antes para permitir uma nova criação depois. O que em nós precisa ser destruído para então ser recriado? Isso é algo de extrema importância para a nossa reflexão. O que em mim, o que em você precisa ser efetivamente abandonado. Não é? Nós todos, né, em um nível maior ou menor, em uma quantidade maior ou menor, nós temos algo que precisa ser mudado e que em determinados momentos nós recusamos mudar. Nós achamos que basta uma leve adaptação, quando na verdade o que nós precisamos é de uma restauração, né, naquele aspecto, e pode ser 1, 2 ou mais aspectos, mas cada um de nós tem pelo menos um aspecto que precisa ser modificado e que às vezes nós em determinados momentos nós buscamos modificar, mas em alguns outros talvez nós não estejamos dando a devida atenção, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Existem coisas que precisam ser efetivamente refeitas, existem coisas que precisam ser modificadas, mas algumas mudanças elas precisam efetivamente, se trata de efetivamente abandonar determinada coisa, não é? Existem coisas que o domínio próprio do ser humano está em usar com equilíbrio aquilo que é bom e evitar até a aparência do que é mal. Usar com equilíbrio aquilo que é bom e recusar até a aparência do que é mal. Esse é o ponto de equilíbrio na Bíblia. Não existe equilíbrio na Bíblia no sentido assim, olha, você vai ficar ali do lado do que é mal, ali com uma amizade íntima, com um relacionamento, né, íntimo ali, seja de amizade, seja de fisicamente, e vai dar tudo certo. Não. Aquilo que é bom usar com equilíbrio, aquilo que nos edifica, né? Se há algum louvor, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Tudo aquilo que é puro, que é amável, agradável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E abstende-vos de toda a aparência do mal. Esse é o equilíbrio bíblico. Isso é o que nos leva a uma proximidade maior com Deus, não é? Então, o dilúvio é uma situação muito clara de que Deus, Ele quer que nós o tenhamos como Senhor e cuidemos com aquilo que está à nossa volta, não é?
Cuidemos com aquilo que é mal que está à nossa volta. Decisões erradas podem fazer com que nós, como seres humanos, entremos no mesmo caminho de declínio que o povo do passado entrou, a ponto de Deus os destruir. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse ponto. Olha só, de todo animal puro leve com você 7 pares. Então nós temos 7. Nós temos a expressão pares, assim como, né, o que daria a entender lá quando Deus criou os seres, né? Macho e fêmea. Também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Dos animais puros e impuros, das aves de todo animal que rasteja sobre a terra. Então ele está abordando toda a sua criação, né? Ele está falando, vamos abordar toda a criação. Entraram os animais segundo as suas espécies, de todos os pares que havia fôlego de vida, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Então veja, todos fôlego de vida, 7. Então esses paralelos que o autor, né, falou, olha, Deus está abordando a sua criação como um todo, deixando claro que ele permitiria representantes de toda a sua criação, ou de quase toda, né, com exceção daqueles que ele viesse a destruir por completo, que ele, de todos os outros animais, ou pelo menos da maioria de todos os outros animais, ele permitiria que sobrevivessem. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Essa é a proposta de recriação. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Veja que, pelo menos, por mais que nós interpretemos isso de forma restritiva, os animais terrestres que foram colocados na arca, mas alguns outros Deus providenciou uma outra forma sobrenatural de preservá-los. De qualquer forma, nós temos aqui uma nova proposta de criação, uma recriação. Em que aspecto? No aspecto de permitir que um grupo pequeno, repovoasse a terra. E os ímpios, aqui, aqueles que deliberadamente estavam contra Deus, Deus deixou claro que eles chegaram a um ponto que a cada momento, todo dia, continuamente, eles estavam numa situação má. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, tome muito cuidado com essas pessoas que dizem assim, não, toda hora eu penso que é errado, toda hora eu faço que é errado. Então, você não é um exemplo de Noé e da sua família. Eu não sou. Se eu tenho esse pensamento, nós não somos exemplos de Noé e de sua família. Nós somos exemplos daqueles justamente que Deus se entristeceu e destruiu. Esse é o cristianismo. Se esse é o cristianismo que alguém falou para você que é o cristianismo que Deus espera, eu peço com muito carinho que você repense se esse é o cristianismo que Deus instrui na sua palavra, porque essa é justamente a atitude daqueles que foram destruídos, aqueles que Deus se entristeceu e contrário a isso, nós temos o caso de Noé, que fazia exatamente o oposto, que buscava servir a Deus em tudo o que ele fazia. Então, se você é um irmão que está há tempos na igreja e tem esse hábito de dizer, toda hora eu faço o que é errado, não sei o que, a minha vida é... Então, irmão, não houve transformação na sua vida. Ore urgentemente, meu irmão, minha irmã, ore urgentemente para que Deus possa efetivamente trabalhar na sua vida. Permita que Deus trabalhe na sua vida e traga efetivamente o arrependimento e a conversão. Porque se você tem como hábito a todo momento fazer o que é errado, pensar o que é errado, falar o que é errado, então não houve conversão. O que significa a expressão se lembrou de Noé? O verbo zakar, lembrar, significa que Deus não havia se esquecido. Deus nunca se esqueceu, né? Significa o cumprimento da promessa. Ou seja, Deus se lembrou em que sentido? Ou seja, Deus viu que era o momento em que ele iria executar, efetivar aquilo que ele já havia prometido. E que Noé em breve poderia deixar a arca. O comportamento de Noé, iniciativa de soltar um corvo, uma pomba, nos ensina a confiar em Deus, nos ensina que a fé não nega o valor de pensar e testar, e não exclui o dever de buscar e ver se o que aprendemos é verdade. Isso é uma coisa clara, né? Mas no caso de Noé, ele não precisava provar se aquilo era verdade, ele estava diretamente com Deus. Mas o que o autor está dizendo é o seguinte, que ao contrário de Noé, nem sempre
que Noé estava ali, o próprio Deus falando com ele. Agora, conosco, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado se a pessoa que está vindo até nós, dizendo que fala de acordo com a vontade de Deus, se ela realmente está ensinando a verdade de Deus, né? E esse é um ponto muito interessante que o autor colocou. Ele falou, olha, nós temos que tomar cuidado. O Noé aqui Noé foi um homem ponderado, ele sabia, Deus falou para ele da necessidade, né, o momento em que ele permitiria sair da arca, etc. E Noé estava ali verificando, né, verificando ali como estava o andamento, não é? Mas não no sentido de contrariar a Deus, mas apenas no sentido de se certificar de como estava para que ele pudesse conversar ali com a sua família e pudesse dizer, ó, gradativamente as águas estão descendo, né? Possivelmente em um determinado momento vai se secar tudo. Então ele estava gradativamente ali fortalecendo a sua fé. Aquilo, o valor de pensar e testar ali no caso, estava fortalecendo a fé de Noé e não se opondo ao que Deus havia determinado a ele, né? Noé só saiu quando Deus lhe disse que saísse. Havendo entrado por ordem de Deus, esperou instruções específicas para sair. Um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou saírem. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 77. Em algumas versões estará na 105, não é? Então nós vemos aqui, olha só. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. E aí ele fala, no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, foram repousando. 40 dias depois dos eventos de Gênesis 8, 3 a 5, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, aí ele lá voltava, até que secaram as águas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído. E no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você, sua mulher, os filhos e as mulheres de seus filhos. Então Noé, ele fez todos esses testes até para tranquilizar a sua mente, seu coração, tranquilizar a sua família, né? Para talvez diminuir a ansiedade ali, alguma coisa que eles viessem a pensar. Mas efetivamente, eles só saíram da arca quando Deus ordenou, né? Olha que maravilha. Eles buscavam verificar as coisas para manter a sua fé cada vez mais firme, e não para se rebelar contra a vontade de Deus. Qual foi a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca? Adão e Eva adoraram no sábado diretamente. Noé adorou logo após o dilúvio, teve que recorrer a um sacrifício como uma oferta de ação de graças, né? Ali um exemplo de ação de graças está em Números 15, de 1 a 11. Então a lição diz, assim como Adão e Eva adoraram no sábado diretamente, Noé adorou logo após o dilúvio, recorreu a um sacrifício como oferta de ação de graças. Então a primeira coisa que Noé fez teria sido o quê? Reconhecer a grandeza de Deus, que Deus deveria ser louvado pelo que ele concedeu a Noé e a sua família, né? Pelo privilégio de guardar os animais durante todo aquele momento e valorizar ainda mais a criação de Deus. Qual era o princípio por trás das restrições divinas? Olha só, Gênesis 9, 2 a 4. Como o dilúvio afetou a dieta humana e qual era o princípio por trás das restrições divinas? Os vegetais não estavam disponíveis. Deus permitiu que os seres humanos comessem a carne animal. Acarretou uma relação de medo e pavor. A Bíblia deixa claro isso, né? Ela fala que os animais teriam pavor dos seres humanos, em virtude, obviamente, porque eles passariam a usá-los como alimento, né? A tolerância divina tinha duas restrições. Nem todos os animais, fato implícito na distinção entre animais limpos e imundos. Aqui existe um ponto que nós não vamos conseguir desenvolver aqui, por questão de tempo, mas que no sentido de que o todo ali em Gênesis 9:3, ele seria relativo. Ele seria todo
mas no sentido de que todo aquele que não estivesse entre os animais impuros, né? Isso é o que a lição coloca. E abster-se do sangue, pois a vida está no sangue. Alguns colocam que em Gênesis 9:13 Deus teria permitido todos os animais e posteriormente ele teria restringido alguns animais. Outros pensam que esse todos, como Deus já havia estabelecido animais limpos e imundos, inclusive nessa época, então esse todos estaria envolvendo um todo relativo. Assim como todos serão destruídos, não envolvia, obviamente, todos os que Deus preservaria, o todos os animais aqui, né, todos, de tudo que há, o tudo que há seria tudo aquilo que estivesse entre os limpos, ficaria subentendido, né? Eu creio nessa opção de que o tudo aqui fosse relativo nesse sentido, né? Alguns creem que não, mas de qualquer forma uma coisa que fica clara é que a dieta com a carne, com o uso de animais, ela só é evidenciada na Bíblia após o dilúvio. Antes disso nós simplesmente não vemos o uso de animais e as restrições entre animais puros e imundos, inclusive nessa época, já revelam que Deus já havia determinado seres próprios e impróprios para determinadas atividades. Aqueles que creem que o tudo era todos os animais, fica claro ali de qualquer forma que os animais eram impróprios para o serviço de sacrifício. E no meu caso, por exemplo, no caso de alguns outros que entendem aquele tudo ali, implícito no termo tudo e todos ali, implícito que Noé sabia que aquele tudo era todos os animais que não estivessem entre os impuros, de todos eles ele poderia comer, né? Essa é a ideia que faz mais sentido tendo em mente as ações de Deus desde o Gênesis e o fato de que Deus usa características físicas dos animais para estabelecer que eles seriam puros e impuros. Essas características ficam muito claras quando nós olhamos, por exemplo, para o tipo de peixes que Deus não queria que nós comêssemos. Nós vemos que esses peixes são exatamente aqueles que são os mais sujos. Nós verificamos claramente que existe um princípio que está além do aspecto social, que está vinculado ao aspecto de saúde. Alguns teólogos, mesmo adventistas, dizem que não tem nada a ver com saúde, o que eu sou totalmente contra, porque fica muito evidente ali que, mesmo que naquela época eles não tivessem todo esse conhecimento, nós temos e percebemos que claramente ali uma das grandes preocupações de Deus era a saúde. Alguns dizem, mas era para a santidade. Tudo que Deus tudo que Deus manda o ser humano fazer, todas as instruções de Deus são para a santidade. Só que alguns aspectos de santidade no aspecto social, outros no aspecto de saúde, outros nos aspectos mais universais, vamos dizer assim. O de saúde, obviamente, é um aspecto universal, né? E muitos aspectos sociais também com um fundo moral universal, mas de qualquer forma, tudo que Deus estabeleceu é para a saúde. Então esse argumento não faria sentido. Então, tendo isso em mente, eu entendo ali que aquele tudo fosse o tudo que, com exceção dos animais impuros, tudo implícito o que for limpo, assim como ele diz, vou destruir tudo, mas vou preservar alguns. Então, quer dizer, o tudo ali era um tudo relativo aqui. Com exceção daqueles que ele preservaria, todos os outros seriam destruídos. Com exceção dos animais impuros, tudo o que se move e vive servirá para alimento para vocês. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês, né? Até porque o animal, ele não vai distinguir, ele não tem sabedoria para distinguir se ele é puro ou impuro. Então, ele vendo ali a atuação do ser humano, evidentemente, ele teria pavor, né? Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Dos animais puros, conforme Gênesis, olha só, nós estamos em Gênesis 9, falando do tudo. Em Gênesis 8, Gênesis 7, já nos diz o seguinte, Gênesis 7 nos diz o seguinte: dos animais puros, dos animais impuros, das aves de todo animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, já havia distinção entre o puro e o impuro, e obviamente não só por um fator de sacrifício, mas obviamente por um fator de alimentação, que seria o mesmo lá, que não era obviamente só para o povo de Israel, mas para todos aqueles que quisessem fazer parte de Israel, também deveriam aceitar todas as instruções divinas, né? Todos aqueles que quisessem efetivamente fazer parte do povo de Deus. E é o mesmo princípio que está aqui, veja, puro e impuro. E o que Noé fez quando saiu da arca, né?
levantou um altar ao Senhor, tomando de animais puros, de aves puras, ofereceu holocausto. Ora, já havia distinção para o sacrifício. Nós vemos lá posteriormente: não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver, esses animais serão impuros para vocês. Então, obviamente, Deus não havia estabelecido animais impuros só a partir de Levítico. Ele já havia estabelecido lá no Gênesis, inclusive, para anteriormente a tudo isso. E, portanto, combinando os textos, o que faz mais sentido é que, assim como o tudo que seria destruído não envolvia aqueles que evidentemente Deus preservaria, o todos os animais aqui e tudo que se move como alimento não seria o tudo absoluto, mas tudo com exceção, obviamente, daqueles que fossem impuros. É assim que eu entendo, mas independente de qual seja o seu pensamento a respeito disso, uma coisa que nos aparece muito clara é que isso aconteceu depois do dilúvio, essa permissão para comer a carne, né? Essa instrução para se utilizar da carne na dieta alimentar de alguma forma. E nós vemos os efeitos disso quando a gente faz uma análise do decaimento, né? Exponencial dali do padrão de vida deles a partir desse momento, né? Como o padrão de vida, o tempo de vida, né? Ele começa a cair drasticamente a partir desse momento. Qual a importância do compromisso de Deus com a preservação da vida e como as bênçãos divinas cumprem esse compromisso? O compromisso de Deus em preservar foi um ato de graça e não resultado de méritos humanos. O Senhor decidiu fazer isso apesar da maldade humana. Veja que existe uma complicação nessa frase aqui que coloca Noé e os outros no mesmo balde, vamos dizer assim. E não é assim. A Bíblia deixa claro, a atitude de Noé era frontalmente diferente da atitude daquelas pessoas. Deus não fez isso apesar da maldade humana, como se todo mundo tivesse no mesmo nível de maldade ali. Não, Noé buscava obedecer a Deus em tudo que ele fazia. E acaba sendo meio contraditória essa fala do autor nesse sentido, né? Deus não preservou os ímpios não arrependidos, mas quem se manteve em comunhão com ele. Isso foi uma observação que eu coloquei para que você possa ler também. Ou seja, a graça estava em manter a raça humana apesar dos pecados de Adão e Eva. Deus já havia concedido a graça, né? E como Deus não mente, se ele já havia concedido a graça a partir dali, não faria sentido ele falar assim: Noé, apesar de você me obedecer, eu só não vou te destruir porque eu sou bonzinho. Isso não faria sentido, né? Porque Noé estava sendo leal em tudo que Deus havia determinado. Então, Deus deixou claro que, e por isso nós lemos na Bíblia, que a Bíblia deixa claro que Noé foi salvo porque, apesar de qualquer erro que ele viesse a ter, ele buscava servir a Deus em tudo. Ele foi salvo por causa da sua obediência, ele foi salvo por causa da sua comunhão com Deus. Não no sentido de obediência como mérito para a salvação, em termos de salvação para a vida eterna, não é isso que nós estamos tratando. Com relação à preservação do dilúvio, em relação à preservação de Noé e sua família, em relação ao dilúvio, ele foi preservado pela sua comunhão com Deus, a sua obediência. A Bíblia deixa isso claro: justo, íntegro, reto, perfeito, completo, né? Seja lá, as palavras elas têm várias possibilidades ali, mas sempre nesse sentido. Noé andava com Deus. É isso que a Bíblia deixa claro. Ao contrário dos outros que eram maus continuamente, Noé era o oposto. Noé buscava fazer de tudo para andar com Deus. Isso é o que a Bíblia deixa claro para nós, né? Não estou tratando aqui da salvação em relação à vida eterna, não. Estou falando com relação à preservação. Obviamente, em relação à vida eterna, é um ato de graça. Agora, em relação à preservação em virtude do dilúvio, a Bíblia deixa claro que foi a comunhão de Deus e evidentemente de Noé com Deus e evidentemente a sua família seguindo o seu exemplo que permitiu que eles sobrevivessem. Leia Gênesis 9, de 8 a 17. Qual o significado do arco-íris e como esse sinal da aliança se relaciona com o sábado? Apesar que, assim, quando ele fala como se relaciona, nós temos que ter em mente o seguinte: não são iguais, são semelhantes. Ou seja, existem diferenças. O sábado foi dado antes do pecado, o arco-íris passa a aparecer depois do pecado, mas o autor está aqui colocando para nós o seguinte: semelhanças, tá? Quais são as semelhanças que, assim, no que se parece, no que nos dão a mesma lição? É isso que o autor está colocando, né? Ou seja, no que eles nos transmitem a mesma lição. Ambos têm alcance universal e ambos são sinais de uma aliança de Deus com o ser humano.
Então, esses são os pontos principais. Ambos são sinais da aliança e ambos têm alcance universal. O Senhor aspirou o aroma agradável e disse: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mal todo o desígnio íntimo, porque é mal o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. O Senhor aspirou o aroma agradável e disse: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Então ele fala, o desígnio íntimo do ser humano é mal. Mas veja, mesmo o desígnio íntimo do ser humano, lá no seu íntimo, sendo mal desde a mocidade, Deus deixa claro que o ser humano pode, sim, pelo poder de Deus, controlar esse desígnio, porque Noé controlou, a sua família controlou, né? Obviamente, nós temos ali o caso depois dele ter se embebedado, etc. Mas, ou seja, não estamos aqui abordando a perfeição absoluta de Noé, mas a sua comunhão com Deus, independente do desígnio íntimo do ser humano ser mal desde a sua mocidade. A Bíblia deixa claro, Deus deixou claro para nós, né, no momento que ele inspira Moisés a escrever o texto, que Noé lutou contra tudo isso e pelo poder de Deus ele venceu constantemente isso. Ainda que vez ou outra ele viesse a cair, via de regra ele vencia todo esse desígnio mal. Então veja, isso é estudar a Bíblia contextualmente, tendo em vista o seu contexto. Ou seja, isso aqui não é uma recriminação dizendo assim que o ser humano, eu peco por causa disso e isso é irremediável. Não, pelo contrário. Isso aqui é uma evidência clara de que apesar desse desígnio mal, o ser humano, pelo poder de Deus, ele pode vencer tudo isso, desde que ele se mantenha em comunhão com Deus e busque o seu poder para lutar contra o pecado e viver uma vida de obediência. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Ele fala assim, eu não vou fazer nada com esse alcance, não vou mais fazer nada que tenha esse alcance de preservar uma minoria e destruir toda uma ínfima minoria, né? 2 ou 8 de uma espécie, por exemplo, e destruir todos os outros. Não farei nada nesse sentido. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês. Deus disse para Noé e para os seus filhos: estabeleço a minha aliança com vocês, com a descendência de vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio. Não haverá um dilúvio para destruir toda a terra. E aí, esse é o sinal da minha aliança que faço, né, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Lembra? E por isso que ele fala desses paralelos. Olha, sinal de aliança, né? Nova chance de Deus, dar descanso para as pessoas, dar consolo, dar alívio para as pessoas, né? Então me lembrarei da minha aliança e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Então ele está falando aqui, ele não está dizendo que não permitiria que houvesse catástrofes, até porque muitas das catástrofes que ocorrem no nosso planeta são resultado da nossa interferência constante e sem reflexão no planeta, né? Então, hoje nós mexemos de modo até irrefletido muitas vezes no nosso planeta, e isso obviamente vai gerar consequências, mas Deus não diz que não permitiria isso ou que não atuaria, por exemplo, com a sua mão para fazer determinadas coisas. O que ele diz é que não destruiria a todos, né, como ele havia feito. Estudo adicional. Os pecados que atraíram a vingança sobre o mundo antediluviano existem hoje. O temor de Deus baniu-se do coração dos homens. Isso é forte, né? Os pecados que atraíram a vingança sobre o mundo antediluviano, a vingança divina, obviamente ela está dizendo, né? Existem hoje. O temor de Deus baniu-se do coração dos homens. E a sua lei, a lei de Deus, é tratada com indiferença e desprezo. A grande mundanidade daquela geração é igualada pela da geração que vive hoje. A grande mundanidade daquela geração é igualada pela da geração que vive hoje, disse Cristo. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca, não o perceberam até que veio o dilúvio. Deus não condenou os antediluvianos por comerem, beberem, Deus não condenou
os antediluvianos por comerem e beberem. Não foi por isso que ele condenou. Dera-lhes os frutos da terra em grande abundância para suprirem suas necessidades físicas. Dera-lhes os frutos da terra em grande abundância para suprirem suas necessidades físicas. Seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o Criador, para com o doador, e aviltar-se condescendendo com apetite sem restrições. Então veja, a questão não era o alimento em si, mas o uso do apetite deturpado, sem restrições. Aí ela fala do casamento. Isso nós vemos claramente ali, nós já verificamos ali pela própria leitura bíblica, né? Então, veja que não é porque Ellen White disse. Ellen White, ela concluiu isso de uma leitura atenta, de um estudo atento da Bíblia, obviamente inspirada por Deus também. Ela escreveu isso para nos levar à Bíblia e verificarem que isso é o que está no texto. Era-lhes lícito casarem, o matrimônio estava dentro da ordem determinada por Deus. Foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu. Deu instruções especiais concernentes a essa ordenança, revestindo-a de santidade e beleza. Estas instruções, porém, foram esquecidas, e o casamento foi pervertido e feito com que servisse às paixões. Essas instruções, porém, foram esquecidas, e o casamento foi pervertido e feito com que servisse às paixões. Uma idêntica condição de coisas existe hoje. Aquilo que em si mesmo é lícito é levado ao excesso. O apetite é satisfeito sem restrições. Professos seguidores de Cristo estão hoje comendo e bebendo com os ímpios, enquanto seus nomes permanecem nos honrados registros da igreja. Professos seguidores de Cristo estão comendo e bebendo com os ímpios, enquanto seus nomes permanecem nos honrados registros da igreja. A intemperança embota as faculdades morais e espirituais e prepara o caminho para a satisfação das más paixões. A intemperança embota as faculdades morais e espirituais e prepara o caminho para a satisfação das mais altas paixões, das más paixões, das piores paixões. Multidões não se sentem sob qualquer obrigação moral de reprimirem seus desejos sensuais e tornam-se escravos da luxúria. Os homens estão vivendo para os prazeres dos sentidos, para este mundo e para a sua vida, esta vida unicamente. A extravagância invade todas as rodas da sociedade. A integridade é sacrificada pelo luxo e ostentação. Aqueles que se apressam em se fazerem ricos pervertem a justiça e oprimem os pobres. Fraude, suborno, roubo ostentam-se sem que sejam repreendidos. O espírito de anarquia está se insinuando em todas as nações. As explosões sociais... Quantas explosões sociais nós estamos vendo no mundo inteiro? Que de tempos em tempos provocam horror ao mundo, não são senão indicações dos fogos contidos das paixões e ilegalidade. Indicações dos fogos contidos das paixões e ilegalidade, os quais, havendo escapado à sujeição, encherão a terra com miséria e ruína. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade moderna caminha. Mesmo agora no século presente, naquela época em que ela escreveu já estava assim. Se naquela época já estava assim, o que nós queremos que fazer hoje? Incentivar os membros a se misturarem de uma forma cada vez mais preocupante com as pessoas com os incrédulos, com as pessoas que não obedecem à fé, ou pedirem para que eles sejam cada vez mais prudentes, simples como a pomba, prudentes como a serpente ao lidarem com os incrédulos. É algo que eu deixo para você refletir também. Tão negros e terríveis como aqueles pelos quais os pecadores do velho mundo foram destruídos. Então, essa é a fala de Ellen White, isso é o que nós vemos também na palavra de Deus. Então, eu deixo isso para você pensar, mas eu já coloco minha posição desde já. É evidente que, se à medida que o tempo passa, o amor se esfria no mundo, o mundo se torna mais ímpio, nós temos que ter cada vez mais prudência ao irmos até pessoas clara e evidentemente incrédulas em relação à palavra de Deus. Quais os traços comuns do mundo pré-diluviano e do nosso? O principal traço que nós podemos ver é o quê? É não fazer distinção entre o santo e o profano, entre o que é vontade de Deus
e o que não é. É transmitir às pessoas como se fosse a vontade de Deus aquilo que prejudica a comunhão com Deus e como se fosse contrário à vontade de Deus, justamente aquilo que Deus determina. Quantas pessoas vocês já viram fazer isso? Inclusive na igreja. É a vontade de Deus. A pessoa fala, não, mas isso não, isso vai prejudicar, isso vai fazer com que as pessoas não queiram vir para a igreja. Então, nós vemos intemperança no alimento e na forma de agir, arrogância, ambição, querer ter cada vez mais, perversão do casamento, em todos os seus aspectos, inclusive tendo o desejo físico, porque veja bem, se você vai se unir a uma pessoa, seja em namoro, noivado, casamento, você está colocando, e você não leva em conta que um mandamento que a pessoa transgrida voluntariamente é o suficiente para prejudicar a vida familiar inteira, principalmente se você for ter filhos. E mesmo que não venha a ter, como é que vai ficar? Né? Você vai ficar pelo resto da vida com uma pessoa que ela claramente não quer obedecer ao mandamento, e aí ela vai obedecer só por você, mas sem reconhecimento a Deus. Então, olha só que situação em que as pessoas estão se colocando sob o pretexto de atingirem o mundo. O que nos ensinam sobre a graça de Deus? Ensinam 2 pontos. Que a graça de Deus está à disposição de todos, mas que não vai salvar a todos. Porque, principalmente, independente de ser uma maioria, se essa maioria não quiser aceitar a Deus verdadeiramente, não adianta. Então veja, Deus não pediu para Noé falar assim, adapte a sua mensagem para fazer com que essas pessoas saiam do seu caminho mau. Pelo contrário, ele falou assim, prepare a arca porque eu vou destruir essas pessoas. Foi isso que Deus falou para Noé. Veja que Deus não propôs um método ambíguo, um método pervertido, um método dúbio, um método arriscado de evangelismo para fazer com que mais pessoas aceitassem. Deus falou assim, olha, o desígnio do ser humano é mau continuamente e eles vão ser destruídos. Prepare a arca, né? Nós vemos lá na lição passada, inclusive, entre os patriarcas, entre Enoque, por exemplo, a pregação do juízo de Deus. E veja, Deus não adaptou nada na sua mensagem para que as pessoas fossem. 8 pessoas entraram na arca e Deus não adaptou, Deus não mudou uma vírgula na sua mensagem para fazer com que mais pessoas fossem salvas. Quem quisesse ser salvo, seria salvo exatamente seguindo o que Deus determinou, conforme Ele determinou, assim como Noé o fez. Veja que a graça de Deus não pode ser usada como desculpa para trazer para a fé e para os métodos de evangelismo princípios e métodos altamente alienantes, como nós temos visto em muitas das nossas igrejas, alienam a mente dos jovens e dos adultos, né? Querem fazer com que as vontades e as paixões humanas, pelo hiperestímulo, seja o hiperestímulo por uma música cada vez mais agitada, por uma letra cada vez mais pobre, por uma total libertinagem com relação à vestimenta, com relação a relacionamento. Não é isso. A graça não se presta a isso. E Deus deixa claro isso na sua palavra, né? Alguns dizem que o dilúvio foi um evento local. Qual é o erro dessa ideia? Biblicamente, um dilúvio local só em um pequeno pedaço, existe a principal preocupação de que Deus teria sido mentiroso, porque se teria sido local, então quantas catástrofes locais nós temos em que locais inteiros são prejudicados, né, são destruídos. Então teria sido ali eles tentam colocar de modo assim, foi local e isso não deve ser interpretado dessa forma, ou Deus mentiu ou isso é simbólico. Então esse é o grande prejuízo, diminuir a autoridade da Bíblia de alguma forma, né? É claro que nós não temos resposta a todos os aspectos de como foi esse dilúvio, mas Deus deixou claro que onde houvesse seres, ele destruiria. Onde houvesse seres humanos, por exemplo, seriam todos destruídos, porque os que estavam salvos já estavam com Noé. E qualquer pensamento que nós tivéssemos com relação aos animais marinhos, insetos, Deus só preservaria uma pequena parte, todos os outros ele destruiria, né? Por exemplo, pares, né? 7 pares dos puros, 2 pares dos impuros, e o restante seria totalmente destruído. Então veja,
A ideia do dilúvio é um evento que atingiria a vida onde ela estivesse, independente da abrangência no mundo, onde estivesse. As evidências elas vão mostrando para a gente que em vários locais distintos do mundo, a questão das placas tectônicas, né, que o planeta ele estaria totalmente unido, né, todos os continentes estariam unidos, depois eles se soltaram. Cada vez mais fica evidente que isso teria ocorrido por uma catástrofe gigantesca, que teria força suficiente para fazer com que eles se separassem dessa forma, se rompessem ali dessa forma. E isso tem se tornado cada vez mais evidente. Então, como eu falei no começo, o que ocorreu, nós já sabemos. Ocorreu uma catástrofe de proporção mundial. Como isso ocorreu? É algo que, por enquanto, pertence a Deus. Nós não temos resposta para tudo, mas Deus sabe como ocorreu. E quando nós consideramos Deus intervindo com a sua sabedoria, coordenando todo o processo, não há problema nenhum em aceitar o dilúvio, independente das dificuldades humanas que nós temos, porque nós acreditamos que o dilúvio ocorreu por um evento sobrenatural. Deus intervindo no planeta, né, e causando o dilúvio, né? E Deus coordenando todo o processo, não esse processo acontecendo de forma naturalística, sem intervenção de um ser inteligente. E por isso nós não temos dificuldade alguma. Agora, aqueles que encaram o dilúvio sem intervenção divina, esses podem ter uma série de preocupações, mas nós não temos preocupação alguma com relação a isso, né? O que existe e o que foi revelado é suficiente para nós entendermos que ele ocorreu. Agora, como ocorreu em todos os detalhes, isso pertence a Deus, não é? E aqui, por fim, nos dois últimos slides, eu vou falar aqui para vocês, né, eventos que mostram cada vez mais a força da ideia do dilúvio, né? O primeiro site Criacionismo. Em 2014, um estudo publicado na revista Nature analisou um cristal microscópico de um mineral nunca antes visto em uma rocha terrestre, que detém pistas para a presença de uma enorme reserva de água escondida no centro da Terra. Ou seja, a primeira solução para um grande dilúvio de proporções mundiais, o primeiro ponto para a necessidade de um dilúvio dessa magnitude, já teria sido descoberta pela ciência. Os autores sugerem que a reserva poderia conter o equivalente a todos os oceanos combinados. Todos os oceanos combinados. Você faz ideia da quantidade de água que isso representa? Todos os oceanos combinados é o que teria nessa reserva, ou seja, o suficiente para o dilúvio. Em 2014, outro estudo publicado na revista Science descobriu um vasto reservatório de água de 660 quilômetros, 400 milhas, abaixo da crosta da Terra, na zona de transição, suficiente para encher os oceanos da Terra 3 vezes. A conclusão é esta: a ciência, mesmo com anos de atraso, acaba confirmando o relato bíblico. E aí eles ficam se debatendo no como, né? Como se nós precisássemos do como. Nós não precisamos do como, por quê? Porque se nós temos evidência de que isso teria ocorrido, todo o restante Deus providenciaria para que fosse coordenado por ele. A teoria do dossel ainda é a melhor abordagem para o assunto de onde as águas vieram. Morris comenta: há muita água nas bacias oceânicas atuais, se a topografia for ligeiramente redistribuída, ou seja, entendendo que a forma como o planeta está, principalmente a parte seca, ela está dessa forma, principalmente por causa das mudanças ocorridas justamente por causa do dilúvio, ou seja, antes do dilúvio era diferente. Depois do dilúvio, houve uma série de catástrofes e aí a forma do planeta se modificou. Mas há muita água nas bacias, e se a crosta terrestre fosse nivelada para formar uma bola lisa, as águas dos oceanos a cobririam a uma profundidade de quase 3 quilômetros, percebe? Ou seja, planifica tudo, a parte seca da Terra, e olha o que acontece. Agora reúne todos os continentes em um só, e veja o que acontece. Esses oceanos agora contêm, é claro, as enormes quantidades de água que subiram das fontes do grande abismo e desceram das janelas do céu durante o dilúvio. Ou seja, se eu simplesmente modificar a estrutura da Terra, mesmo considerando só as águas dos oceanos, eu já tenho uma evidência suficiente, ou um forte indício, no caso, queira como preferir, né, de que
é perfeitamente possível que isso tenha ocorrido, inclusive considerando a quantidade de água que nós temos. Como a arca era feita somente de madeira, agora do site Defendendo a Fé Cristã. Como a arca era feita somente de madeira e levava uma carga muito pesada, uma enchente de proporções planetárias teria gerado águas muito violentas, as quais teriam feito a embarcação em pedaços. Será? Em resposta, os eruditos bíblicos colocam alguns pontos a serem considerados. A arca era feita de material forte e flexível, madeira de gofer, que se enverga sem quebrar. Então a madeira já tinha sido feita, escolhida especialmente para isso. Enverga sem quebrar, forte e flexível. A carga pesada era uma vantagem, pois fornecia estabilidade à arca. Então veja, o material seria suficiente para resistir. O alto peso da arca em 3 compartimentos daria uma estabilidade maior para ela. Os projetistas navais já demonstraram que um caixote flutuante de transporte, tal como a arca se apresentava, é o tipo de embarcação mais estável em águas turbulentas. Na verdade, olha só que interessante, os transatlânticos modernos seguem as mesmas dimensões básicas ou proporções que encontraram na Arca de Noé. Entretanto, a estabilidade desses modernos é diminuída pela necessidade de sulcar a água a fim de atingir uma maior velocidade. E devido à função dos transatlânticos modernos, é que eles diminuíram a estabilidade desses transatlânticos para dar a eles maior velocidade, mas o mais indicado para a estabilidade é conforme a dimensão da arca. Portanto, não existe razão técnica pela qual a arca de Noé não possa ter sobrevivido ao mar tempestuoso de uma enchente gigantesca, talvez em escala planetária, principalmente considerando Deus coordenando todo esse processo. Não se esqueça, não adianta defender o dilúvio sem Deus coordenando o processo, não é? Já foi comprovado cientificamente que Deus precisa existir. Então não há problema nenhum em utilizá-lo nessa equação Deus coordenando todo o processo e o restante ele já coordenando, deixando tudo da melhor forma possível. Espero que tenha sido útil, que Deus os abençoe a todos. Convido para a oração final. Obrigado, Deus, por mais uma chance, mais um privilégio de falar a Tua mensagem. Venha nos perdoar por nossas falhas e pecados, nos purificar, nos fortalecer conforme a Tua misericórdia. Nos ajude a ser pessoas melhores, Pai. Nos ajude a ser luz para o mundo e não deixarmos que o mundo nos contamine. Nos ajude a ser amigos de todos, sem nos contaminar com as ideias. Nos ajude a auxiliar a todos, sem precisar ser íntimos ao ponto de estar nos mesmos ambientes, fazendo as mesmas coisas erradas ou compactuando, mesmo que indiretamente, com as coisas erradas. Que sejamos, apesar das nossas falhas, leais a Ti e nos dê poder para vencer, Pai, pois só em Ti nós obtemos a vitória. Tem misericórdia de nós, nos perdoe por nossas falhas e pecados e nos ajude a ser vitoriosos em Ti cada vez mais. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.